Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Jonathan, vulgo John. Sou professor de Química, tô aqui para te ajudar muito com radioatividade. Naquele lance assim, ó, você sabe como é que data um fóssil? E aí? E o nosso césio, infelizmente, aquela questão do acidente, quanto tempo aquilo vai ter que ficar enterrado para se tornar seguro? Olha só, gente, radioatividade é um tema Enem de extrema relevância, certo? E para a nossa vida em geral, é importante que você tenha noção dos perigos e das vantagens desse tema, ok? Então assim, ó, é muitíssimo importante que você visualize a questão da cinética. Esse material ele vai emitir radioatividade para a vida toda, ou não? O que é vida toda para um elemento quando ele está emitindo radioatividade? É o seguinte, quando você mexe com cinética radioativa, o material radioativo ele começa com um poderio absurdo, entendeu? Muita capacidade de emitir radiação, porque vem do núcleo dele, entendeu? Isso não tem como controlar, não tem como você pôr na geladeirazinha, entendeu? Não tem como você pensar numa cinética para controle, não tem. Então, uma vez que ele é radioativo, ele vai emitir esse excesso de instabilidade que ele tem, ok? Então tá. E aí, ao longo do tempo, esse poderio ele vai diminuindo, entendeu? Basicamente seria aquele gráfico de descida, assim, ó, uau, entendeu? Então pensa nessa amostra que está aí na sua tela, olha só. Você começa com um poderio máximo, né, com uma massa total, uau, muita quantidade de radioatividade ali envolvida. E aí, depois de um certo tempo, isso cai à metade, ok? Depois desse mesmo período de tempo, vai cair a metade de novo. Então você viu que você começou aqui com M0, depois você foi para M0 sobre 2, e aí você vai pensando sempre na metade da metade da metade. Apesar de estar na tela, mas vamos lá, ó. Entende? Ó, você está de M0 no tempo inicial, acabou de nascer esse núcleo. Então depois de um certo tempo bem definido, ok? Isso aqui vai cair a metade. Certo? Depois desse mesmo período bem definido, o troço vai cair a metade de novo. Entende a máxima? Então, que período é esse? É o que a gente chama de período de meia-vida. Cada espécie tem a sua meia-vida. Cada espécie tem a sua meia-vida. Entendeu? Então, para você ter uma noção, vamos lá. Se você olhar essa tabela aqui, ó, essa tabela te mostra que tem espécies que têm uma meia-vida enorme. Lembra que meia-vida é o tempo para cair a metade desse poderio. Então você pega aí esse urânio, perceba que o urânio tem uma meia-vida absurda, uma meia-vida sem precedentes. Agora, se você vai para o carbono 14, ela ainda é enorme, né, mas ela já é bem menor. Percebe que o tecnésio 99 já é de horas, o oxigênio 13 já é de segundos. Então esse período... Naquela imagem lá, se a gente fosse pensar no césio, então, seria o quê? A cada 30 anos, isso aqui vai cair a metade. Você entende? E aí vai a metade da metade da metade da metade. Então a primeira pergunta que eu te fiz foi: quanto tempo o césio vai ter que ficar enterrado, né, infelizmente, daquele acidente lá em 87? Quanto tempo, mais ou menos? Estima-se que umas 10 meia-vidas. Uns 10 intervalos desses seria suficiente para chegar num valor muito pequeno. Você precisa compreender, gente, que esse gráfico aqui vai te mostrar isso, que você tem essa queda. Essa queda, ela é importante você perceber que é sempre a metade da metade e ela nunca vai chegar exatamente a zero. No caso do césio, você percebe que aqui, ó, você começou com 100%, e aí você vai alcançar o tal dos 50%, ó, percebe aqui, ó, em algo próximo de quê? De 30 anos, entendeu? E aí, depois, vamos lá, vai cair para 25, não é isso? E aí já se passaram o quê? Mais 30 anos. Entende o gráfico? Você viu que isso aqui não vai chegar a zero, ó, ele vai caindo. Mas vai chegar um momento que isso aqui está muito pequeno. Tá? Então, a nossa preocupação com o césio é na casa de uns 300 anos, uns 300 anos. Então o acidente foi lá em 87, percebe que ainda há toda uma preocupação. Mas essa preocupação ela vai diminuindo, por quê? Porque o percentual, volta lá na imagem, sim ou não?
ele vai ficando de radioatividade cada vez menor, entende? Beleza? Então isso depende da espécie. Tem espécie que dura anos, espécie que dura meses, espécie que dura segundos. Meia-vida é um tema importantíssimo para a sua prova, tá? E aí vamos aplicar meia-vida na outra pergunta que eu te falei, que eu fiz. Eu te fiz a pergunta do fóssil. Como é que data um fóssil? Eu nunca fui pequeno, né? Percebe-se, mas eu já fui novo. Então, assim, falava-se na mídia questão de um fóssil de 40 mil anos, de 50 mil anos. Cara, como que data isso? Como que mensura isso? Você percebeu que o carbono 14 é radioativo, certo? Eu te mostrei na tabela, a gente pode voltar lá para você ter essa noção de novo. Olha lá, na tabela te mostra que o carbono 14 ele é radioativo. E detalhe, não se assuste, o carbono 14 está dentro do seu corpo agora. Você pira isso? Sim ou não? Sim, gente, o carbono 14, ele nasce na natureza. É normal, tá? Você pode, até te mostrei esse gráfico aqui, é importante para você perceber que o carbono 14 ele é radioativo, assim como o césio, tá? Só que a meia-vida do carbono 14 é enorme. Então, para você ter uma noção aqui, ó, o carbono 14 ele nasce assim, ó. Nós temos nitrogênio na atmosfera e o nitrogênio ele acaba reagindo ali, não preocupa tanto a reação, é só para ter um vislumbre aqui, ó. O nitrogênio ele reage com nêutrons lá em cima, na alta atmosfera, e acaba o que aqui? Formando o carbono 14, entende? Isso aqui é uma reação nuclear que acontece na natureza. Esse carbono, ele está na nossa atmosfera então, certo? Ele entra no ciclo do carbono. Então acaba que ele está no seu organismo devido à cadeia alimentar, devido ao seu trato respiratório, entendeu? Então enquanto, importante aqui, ó, enquanto você está vivo, você tem que entender que o carbono 14 e o carbono 12 estão no seu organismo. Eles estão no seu organismo agora, numa taxa praticamente constante, ok? Ele está no seu organismo numa taxa praticamente constante, porque você está vivo, certo? Aí o que acontece? Ó, então enquanto você está vivo, ok ou não? Enquanto você está vivo, mantém-se praticamente constante, vamos pensar na máxima de 100%. Chegou a um dado ponto, uau, você morreu. Você morreu. A partir desse momento, você não recicla mais o carbono 14 no seu corpo, ok? Se você não recicla mais, a partir da sua morte, ele começa a só decair. E aí vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. E você percebe que há mais ou menos 5.700 anos, ele cai a metade. Mais 5.700, ele cai a metade de novo. Você entende a ideia? Essa é a perspectiva da minha vida para o carbono 14. Então, imagina que encontre lá um fóssil do John aqui, ó, daqui a X anos, certo? Nesse fóssil do John, foi registrado que a dosagem, que a taxa de carbono 14 ainda é 25% da que ele estava vivo, entendeu? Se comparado com ele vivo. John vivo, 100%. John fóssil, 25%. Então volta nesse gráfico. Vamos lá, enquanto eu estava vivo era 100%. Beleza? Agora, quando foi encontrado o meu fóssil de 100%, lá no fóssil já estava mais ou menos aqui então, né? 25%. Percebe? 25% vem no gráfico. Pela estrada fora eu vou. Olha só, olha só, olha só. Vixe! Então quer dizer que aquele fóssil encontrado do John, girafoide, ele tem mais ou menos um tempo de fossilização, um tempo da morte até encontrar o fóssil, de mais ou menos 11.400 anos. Tá? Então o pré-requisito para usar essa datação é que essa matéria orgânica, em algum momento, ela viveu. Ela foi uma matéria viva e ela sequestrou carbono. Você não vai usar essa datação para um objeto que não tenha carbono. Aí você vai ter que usar algum outro método. Entendeu? Foi legal? Foi importante para você? Olha só, o tema radioatividade é extremamente comum. Nos próximos episódios veremos coisas também tão quanto importantes para a sua aprovação. Conte comigo, o John está na área. Muito obrigado por tudo, até a próxima. Tchau!